Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje, meu amigo e minha amiga, estou aqui para falar sobre a casa de bolsonarista caindo. Como assim, Carlito? A casa do Sóstenes Cavalcante e a casa do Carlos Jordi estariam caindo, segundo a operação da Polícia Federal. Para quem não está entendendo o que aconteceu, hoje a Polícia Federal visitou endereços ligados ali ao deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e da boca do Malafaia no Congresso, que é o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL, que vive gritando o tempo inteiro que tudo é golpe, que tudo é abuso, que tudo é isso, que tudo é aquilo. E o que acabou acontecendo, Carlito? A Polícia Federal encontrou endereço ligado ao Sóstenes Cavalcante R$430 mil em espécie. E também, meu amigo e minha amiga, teria encontrado, supostamente, indícios de irregularidade em aluguéis de automóveis. O que é que a polícia descobriu? Descobriu que, supostamente, um esquema envolvendo assessores do Carlos Jordi, assessores do PL e assessores do Sóstenes Cavalcante utilizavam ali alguns esquemas e tramamóias envolvendo empresas de locação de automóvel para poder desviar recurso de cota parlamentar. Como assim, Carlito? Segundo o que a polícia aponta, supostamente, uma certa empresa ligada ali a um assessor do Carlos Jordi teria como finalidade promover locação de automóvel, tanto para o Carlos Jordi quanto para o Sóstenes Cavalcante. Porém, e para outros parlamentares, porém, o que acabava acontecendo era, ou a empresa não alugava os automóveis e mesmo assim emitia a nota fiscal para ser pago com cota parlamentar, ou se tinha emissão em período de ilegalidade, né, que a empresa, inclusive, nem deveria estar mais funcionando. A polícia descobriu que só em relação, por exemplo, a essas empresas que seriam ligadas ali a um dos assessores do Carlos Jordi, teria sido feita uma movimentação nessa empresa, supostamente, de aproximadamente R$73.300 em 63 operações. Inclusive, para os bolsonaristas que estão chorando aí, inclusive o próprio Sóstenes Cavalcante, o Carlos Jordi gravou um vídeo dizendo que é um absurdo o que a polícia fez, que apareceu na casa dele no dia do aniversário da filha, e gravou um vídeo no canto mais humilde da residência, com a camisa da filha, dizendo que é uma vergonha no aniversário da filha. A polícia ir lá e colocar o pai dela nesse constrangimento. Quem deveria ter pensado nisso antes, Jordi, era você e o Sóstenes. Porque se você está envolvido nisso, como a Polícia Federal está apontando, você é o responsável por esse constrangimento que a sua filha e a sua família passou. Porque, inclusive, no ano passado teve uma outra operação chamada Operação Rente a Car, aluguel de carro, né? Alugue o carro, justamente visando isto. E aí, em uma das trocas de mensagens, inclusive, que a polícia encontrou, estaria, inclusive, sendo realizado ali um diálogo entre assessores ligados ao PL, aos deputados, falando sobre um pagamento de um valor por fora. A polícia obteve conversas em que o assessor do PL afirmou que o deputado Sóstenes estaria fazendo pagamentos por fora. Um assessor de Jordi também usa a expressão em outras conversas, entre aspas. Segunda-feira, o deputado vai vir segunda. Aí eu vou ver com ele para pagar o outro por fora, tá bom? Na segunda-feira, tá? E segunda-feira tá todo mundo aqui e vou ver com ele, tá? Tá bom? Diz o trecho que a polícia descreveu aqui, inclusive. A Polícia Federal aponta o seguinte, que é o que eu vou ler aqui, inclusive, para vocês, que é um trecho do que tá no documento que está disponível, já que o ministro Flávio Dino retirou o sigilo. Em um dos trechos fala o seguinte, ó: os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi teriam desviado recursos de cota parlamentar em benefício próprio mediante os servidores comissionados no exercício das funções, diz a PF. A investigação indica que os desvios ocorreram com o uso da empresa Harui Locação de Veículos LTDA, ME, apontada como instrumento para a prática de peculato e lavagem de dinheiro. Esta empresa teria a propriedade de fato de um assessor do deputado Jordi e era gerenciado por seus familiares com o intuito de receber verbas da Câmara. Inclusive tem uma outra citação de uma empresa chamada Pantanal, se não me falha a memória, que também teria supostamente alugado veículos ali para Sóstenes e tudo mais. As empresas precisam comprovar sua idoneidade e olha que grande ironia. Para quem lembra, que segue aqui a Revista Fórum, eu lancei
agora em 2025, né, em julho, uma plataforma de transparência chamada deolhonocongresso.com.br. E quando você clica ali no nome do Carlos Jordi, na busca, tá? Deixa eu até abrir aqui no aplicativo do celular para mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó. Vocês não encontram em nenhuma loja, né? Porque é um aplicativo exclusivo que eu tenho, que eu desenvolvi para os membros do meu canal. Tá ali, ó. Que é esse aqui do canto de cá, ó, o olhinho. E aí quando você olha aqui, ó, você abre aqui, ó, o aplicativo tá aberto, tá vendo? Aí você vem aqui, por exemplo, na busca, aqui no campo de busca, ó. E aí você procura Jordi. Deixa eu ver se já vai estar atualizado aqui. Você procura Jordi aqui, ó. Aí já aparece o deputado Carlos Jordi, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Eu clico, aí vai aparecer aqui, ó, o perfil do Jordi. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O perfil do Jordi, as redes sociais, as votações dele, quanto ele gasta com o pessoal de gabinete, os ativos. Inclusive, um dos personagens, que é o Itamar, se você clicar aqui, ó, em exercício, o Itamar vai aparecer aqui embaixo, repara, ó, quer ver? O Itamar tá aqui, ó, embaixo, e ele recebe, o Itamar é um dos assessores do Carlos Jordi, e ele recebe Itamar Souza, ele recebe R$ 9.359,94, tá aqui, ó, deixa eu ver se dá para aparecer aí, olha lá, ó, Itamar Souza, tá vendo? Aí ele recebe, ó, olha lá, ó, 9.000, tá aqui, ó, R$ 9.300 aproximadamente. E aí eu coloquei aqui no meu aplicativo também, ó, um rastreador de gastos que chamem a atenção, tá aqui, ó. Um rastreador de gastos que chama a atenção, né, que são gastos anormais ou muito estranhos. E apareceu aqui, inclusive, nesses gastos, uma dessas empresas que seria supostamente ligadas ali ao Carlos Jordi, né? Aparece aqui nos alertas. Então, meu amigo e minha amiga, olha que grandíssima ironia, né? Uma dessas empresas que seria supostamente também a Pantanal Veículos, né? Porque são algumas empresas que seriam ligadas, entre essas empresas, em tese, também se teria a Pantanal e outras empresas ali que seriam ligadas também. Vem à tona esta informação junto com a história de que o Carlos Jordi e o Sóstenes Cavalcante estariam utilizando recursos de cota parlamentar para poder promover desvio de recursos. O que é interessante nessa história, eu não estou acusando as empresas, tá? Inclusive a própria Pantanal, não estou acusando a Pantanal, estou dizendo que o meu aplicativo identificou ali que os pagamentos são estranhos por algumas características. Isso quer dizer que tem irregularidade? Não, não quer dizer que tem irregularidade, mas ele faz o alerta no aplicativo para que eu observe com maior atenção, tá? Com maior atenção. E aí, quando a gente vai ver o discurso do Sóstenes Cavalcante, ele diz que não, que tem uma perseguição contra as empresas, contra ele, que é um absurdo, que não se pode fazer o que foi feito, porque ele não é criminoso, ele não cometeu nenhum crime, e que é uma vergonha estar acontecendo esse tipo de situação envolvendo ele, porque é uma perseguição da polícia, e não tem perseguição nenhuma, ao contrário, o que a polícia está fazendo é seguir o que a lei determina, tanto que, se vocês observarem aqui, nessa situação toda que a gente está trazendo, o próprio presidente Lula deu uma entrevista ontem falando que a Polícia Federal vai investigar quem tiver de investigar, inclusive o filho dele estiver envolvido. E por que pastor, por que bolsonarista não pode ser investigado? Se não deve, vocês terão a oportunidade de comprovar a legalidade do trabalho de vocês, tá? Se não deve, por exemplo, como eu citei, uma empresa aparece aqui como alerta para mim, que é essa tal Pantanal. Quer dizer que ela está cometendo irregularidade? Não, não estou afirmando isso. Mas ela aparece como ali as movimentações que a gente precisa ter uma atenção maior. Eu criei essa ferramenta, né, que é o deolhonocongresso.com.br. Lá eu pedi para que ele me desse alertas através de análise de inteligência artificial de condutas que chamam a atenção, ou porque são pagamentos repetitivos com muita frequência, com datas muito próximas, com valores que seriam supostamente acima da média. Ele escolhe algumas características com a IA. E me apontou ali algumas empresas. E claro, as análises precisam ser feitas, a Polícia Federal precisa fazer essa investigação. O chororô do Carlos Jordi não adianta, o chororô do Sóstenes Cavalcante não adianta. Ele disse, inclusive, que a quantia que foi encontrada no endereço de R$430 mil ligada a ele é da venda de um imóvel e que o comprador preferiu pagar ele em dinheiro. Pelo histórico do bolsonarismo, a gente sabe que geralmente não é isso que acontece, mas vamos dar o benefício da dúvida para o Sóstenes, princípio da impessoalidade, moralidade, legalidade e publicidade. Princípio do devido processo legal, né? Presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Até confundi os princípios aqui, porque a gente fala tanto de lei aqui no canal o tempo inteiro, na revista Fórum, no canal Historiador, que acabei confundindo. Vamos dar pelo benefício da dúvida, mas ele vai ter de provar. Porque as movimentações não são meramente de cento e poucos mil reais.
Quando você lê a edição do ministro Flávio Dino, tem gente que movimentou 11 milhões, 4 milhões, 3 milhões. São quantias virtuosas, e isso de assessores ligados ao Carlos Jordi, ao PL ou ao Sóstenes Cavalcante. Mas deixa aqui a sua opinião sobre isso. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa seu like. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!